Hoje eu vou te apresentar um hábito que é relativamente simples, barato, não te exige muito esforço, ou pelo menos não deveria te exigir muito esforço, e que você pode começar a implementar na sua vida ainda hoje, literalmente fechar esse vídeo a hora que ele terminar e começar a colocar esse hábito na sua vida, que vai te deixar mais inteligente, que é o hábito da leitura, tá? Mas por que que a leitura, né? Será que a leitura deixa a gente mais inteligente, né? Parece um papo meio furado, né? Se você ouvir música clássica e ler você vai ficar mais inteligente, mas em que sentido, né? De que formas a leitura agrega na nossa vida, tá? Então, pegando, por exemplo, uma literatura normal, né? Um formato ali de texto em poesia, que está só narrando fatos, contando a história de algum personagem. Bom, você está adquirindo toda aquela bagagem de experiências daquele personagem, você está adquirindo todo o repertório ali de culturas, o repertório comportamental, né, da maneira com que aquele personagem agiu, você está de maneiras assim muito profundas conhecendo, né, aquela toda a psique, toda a alma humana, né, vivenciando sentimentos e emoções que você nunca vivenciaria se você não tivesse passando justamente por aquele, né, aquela ocasião que aquele personagem passou e você consegue muitas vezes ter um melhor autoconhecimento, tá? Percebendo como você se sente em determinadas situações, né? Se colocando ali no lugar em que aquele personagem tá, né? Vivendo, né? Aquela situação. E em outros casos também, né? Por exemplo, se você pega uma obra ali de Platão, que tem, né, a dialética ali, socrática e tudo mais, você consegue, né? Por exemplo, pensar da maneira com que aquelas pessoas pensam, você consegue entrar na mente, né? Daquele autor, daquele escritor. Quando você lê, por exemplo, uma biografia, né, você lê, sei lá, a biografia do Flávio Augusto, que é um grande empreendedor, você consegue, de uma certa forma, entender um pouco como esse cara pensa, né, como que essa pessoa enxerga o mundo, como que essa pessoa age, os repertórios comportamentais de uma pessoa que saiu ali da periferia do Rio de Janeiro e se tornou, né, um grande, enorme empreendedor aí, enfim, fora do país e tudo mais. Você consegue entender como funciona a mente dessa pessoa, entrar um pouquinho, pensar um pensamento junto, né, com essa pessoa. Porque é muito comum que a gente pense na leitura de uma maneira muito, né, um resultado final, assim, muito distante, né? Eu vou mudar alguma coisa na minha vida quando eu terminar de ler esse livro, quando eu fechar a última página do livro e falar que eu li aquele livro. Mas na verdade não, a leitura é como se você estivesse conversando com alguma pessoa, né? Então, se o nosso ambiente ele molda, de certa forma, o nosso comportamento, né, a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente age, então os livros eles são também o nosso ambiente externo, né? É como se você tivesse a oportunidade de conversar hoje com Aristóteles, com Platão, entendeu? Pessoas assim que foram muito acima, né, em questão de intelecto, em questão de feitos, realizações e tudo mais, e você tivesse a oportunidade de conversar com essa pessoa, né? O livro ele é como se fosse um professor ausente, né? Então é como se você tivesse, né, a possibilidade de, sabe, sentar na frente ali do Flávio Augusto, né, como eu citei na biografia dele, e entender, ele falasse pra você, falar assim, ó, é assim que eu penso, foi isso que eu fiz aqui com a minha vida, foi por isso e tal motivo que eu tomei aquela decisão. E é extremamente valioso isso, né? A leitura por si só, ela não é, né, a finalidade, né? Você não lê por ler, você não lê para dizer que leu, para dizer que, sabe, ah, no meu ano inteiro eu li sei lá quantos livros. Mas sim é um meio de você adquirir, né, um raciocínio, um pensamento, uma comunicação com uma pessoa que foi acima da média, que alcançou resultados que você busca alcançar, que pode te fornecer ferramentas, ensinamentos para o seu próprio crescimento. Isso tudo vai constituir o que a gente pode chamar da sua assembleia de vozes, tá? Que de uma certa forma é parte do seu ambiente, né? São seus mentores, as pessoas que você, né, mais escuta, mais lê, mais fazem parte ali da construção do seu caráter, dos seus hábitos, dos seus valores. E você, por meio da leitura, consegue ter de maneira, né, imortalizada ali aqueles pensamentos daquelas pessoas para elas comporem, né, a sua assembleia de vozes. Então tome muito cuidado até, porque todos os tipos de conteúdos que você é exposto, as conversas que você participa, os conteúdos que você vê nas redes sociais, eles também compõem essa sua assembleia de vozes muitas vezes sem você querer, né? Eles também compõem o seu ambiente. Então, tudo que você é exposto, todas as conversas que você faz parte, todos os ambientes em que você, né, se coloca,
tudo isso também vai moldar todo o seu caráter, todo o seu, as suas ações, seu comportamento, você querendo ou não, tá? O ambiente, ele é implacável, como o Robert Sapolsky fala no livro Comporte-se, né? Dentro dos vários motivos que a gente tem ali para gerar uma ação final, um resultado final ali de algum comportamento, um desses fortes influentes é o ambiente externo, tá? Além do ambiente interno, além de várias outras questões. Outro ponto muito importante da leitura é que a linguagem, ela é de uma certa forma, eu adoro essa expressão, ela é a carne do nosso pensamento. Se eu não me engano, essa expressão foi falada pelo Paulo Coelho. Eu pesquisei na internet, eu acho que é atribuído a ele, mas eu não tenho certeza. Mas tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, a forma com que a gente se expressa, é tudo por meio da palavra, é tudo por meio do pensamento, né? Então, quanto mais você tiver essa capacidade de fazer essa engenharia construtiva, né, de argumentação, de expressão, mais você vai conseguir pensar de maneira clara e mais você vai conseguir ter resultados profissionais, mais você vai conseguir, né, ter um melhor entendimento de textos, de palestras, de tudo mais que você ouvir, porque você vai ter esse domínio da linguagem para você conseguir justamente formular o seu pensamento. E é claro, já que a gente está falando aqui de um hábito que te deixa mais inteligente, pode ter certeza que uma das formas que a inteligência mais é percebida pelos outros, que mais as pessoas vão julgar alguém como mais inteligente ou menos inteligente, é por quanto aquela pessoa tem o domínio da linguagem, pela maneira com que ela fala, se ela consegue se expressar de maneira clara, de maneira assertiva, se ela consegue fazer essa estrutura, né, argumentativa de maneira correta, e você vai conseguir isso muito por meio da leitura. Você também pode, né, ouvir as pessoas falando, isso também vai te ajudar muito, mas a gente, na maior parte do tempo, está sendo exposto a uma comunicação de um nível muito baixo, tá? Principalmente na internet. E quando você lê, por exemplo, uma obra de Machado de Assis, de Clarice Lispector, aí sim você está sendo, né, exposto a uma pessoa que tem o domínio da linguagem, que vai formar toda a sua capacidade, né, como eu citei, de formular ideias, formular raciocínios na sua mente através da linguagem, através justamente da carne, do pensamento. E se eu conseguir te convencer de que a leitura é um excelente hábito para você colocar no seu dia a dia e você quer implementar justamente essa atividade na sua rotina e quer saber principalmente como fazer isso do jeito certo, né? Como memorizar as coisas que você lê, mas também as coisas que você assiste, as aulas que você vê, quer levar aquilo, né, para sua memória de longo prazo e quer saber, né, as melhores dicas para como estudar de maneira efetiva, como se tornar um autodidata, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu treinamento de 7 dias para você assistindo uma aula por dia e de um aluno que estuda de maneira passiva, que esquece, né, tudo que você estudou, tudo que você leu, não sabe anotar do jeito certo durante a aula, não sabe revisar, não sabe o que é uma repetição espaçada. Então fica aqui o convite, eu te espero lá no nosso treinamento, primeiro link aqui na descrição. A gente se vê lá, valeu!